Olá, eu sou Gustavo Tescher, coordenador do ciclo do Prêmio Nacional da Qualidade, gerente de processos da nossa FNQ. Nosso encontro hoje é para falar sobre a terceira parte do módulo de formação de avaliadores para o ciclo do Prêmio Nacional da Qualidade. Então, em aproximadamente 40 minutos, nós vamos entender qual é o papel do avaliador neste processo. Bom, gostaria de iniciar falando da importância do papel do avaliador no cumprimento ou no apoio ao cumprimento da causa da FNQ, que é a nossa missão, justamente de desenvolver a evolução da gestão das organizações para que elas se tornem sustentáveis, cooperativas e gerem valor para a sociedade. Nós entendemos que o Prêmio Nacional da Qualidade é um mecanismo de estímulo para que as organizações busquem a aderência ao modelo de gestão e, consequentemente, sejam organizações com um poder capilar de ajudar a Fundação no cumprimento dessa missão. Então, o Prêmio Nacional da Qualidade é, sim, um objeto de desejo mais cobiçado por aquelas organizações que buscam reconhecer a excelência da sua gestão perante a sociedade. Então, o papel de vocês, avaliadores, é justamente entender qual é o grau de aderência que essas organizações têm em relação a esse modelo disseminado pela Fundação, para que a gente entenda e julgue se essas organizações de fato são consideradas organizações de classe mundial. Então, o PNQ é nada mais nada menos do que um reconhecimento público para essas organizações que atingem esses patamares de excelência na sua gestão. Bom, lembrando um pouco do ciclo passado, para quem teve a oportunidade de atuar como avaliador, tivemos como finalista a organização Copasa, uma organização do saneamento do estado de Minas Gerais, e tivemos 6 organizações premiadas: a S-Sul, a Coelce, a Eletrobras Eletronorte, a Embraer, a Master Sistemas Automotivos e a Promon Logicalis. Essas foram as organizações que no ciclo passado, no ciclo de 2014, a banca de juízes entendeu que são organizações consideradas organizações de classe mundial e sim são referências para as outras organizações que buscam atingir esses patamares mais elevados de gestão. Então, esse módulo aqui, hoje ele é parte de uma trilha mais completa de formação de banca avaliadora. Acredito que você que está aí nos assistindo nesse momento já passou por algumas etapas, ou de atualização dos critérios de excelência, ou o próprio curso de formação de critérios de excelência, mais o de avaliação de sistemas de gestão, para a gente poder aqui hoje falar especificamente do seu papel, da sua atribuição durante o processo de avaliação do Prêmio Nacional da Qualidade. Bom, a FNQ ela adota algumas regras para designar os avaliadores. Primeiramente, é claro que a trilha para se formar avaliador, né? Então, para você que está neste ano participando pela primeira vez como avaliador do Prêmio Nacional da Qualidade, imagino que você já tenha cumprido algumas etapas, que é a realização do curso de Critérios de Excelência da Gestão, o de avaliação do sistema da gestão, e esse terceiro e último módulo que estamos discutindo agora, que é o do Prêmio Nacional da Qualidade, um módulo do PNQ, que é esse bate-papo um pouco à distância que estamos tendo, mas aqui é para transmitir de fato qual é o seu papel e quais são as atividades que têm que ser executadas ao longo do processo do PNQ. Para quem já foi avaliador no ciclo passado, nós precisamos ter 2 análises, tá? Para aquela pessoa que estava apta a ser avaliador do Prêmio Nacional da Qualidade e que por algum motivo não foi designada, ou pelo excesso de candidatos a avaliadores com desempenho eventualmente melhor, mas isso não quer dizer que você não pode ter sido apto. Outra coisa que limita a quantidade de pessoas designadas é a quantidade de candidatas que se submetem ao ciclo. Mas para você que está apto e não foi designado no ciclo passado, você receberá um e-mail da Fundação Nacional da Qualidade com um trabalhinho muito simples pré-curso, onde você vai destinar aí, no máximo uma meia hora do seu tempo para que a gente faça uma nova revalidação técnica do seu conhecimento e você continue apto para atuar no ciclo do Prêmio Nacional da Qualidade. E para quem atuou como avaliador no ciclo de 2014, você também receberá um e-mail para realizar esse trabalho pré-curso, onde tem algumas questões técnicas e algumas questões qualitativas, né, uma espécie de mini case de avaliação
de uma organização, um capítulo relativamente pequeno, você vai submeter esse trabalho pré-curso, esse ensino à distância para a fundação, para que a gente corrija e garanta a sua revalidação para atuar como avaliador no ciclo deste ano. Bom, para as pessoas que foram avaliadores até o ciclo de 2013 e se encaixam nessas competências técnicas essenciais para continuarem como avaliador, a gente faz a trilha de uma forma um pouco mais simples, né? A gente substitui a primeira parte dessa trilha da banca avaliadora, onde lê-se ali a realização do curso de critérios de excelência, é necessário somente um dia de atualização presencial na 20ª edição dos critérios de excelência. E aí você ingressa normalmente na trilha, realizando o curso de avaliação de sistemas de gestão, e esse módulo aqui, onde a gente está tendo a oportunidade de falar um pouquinho mais do que vai acontecer, do papel que a gente espera do papel de avaliador durante o ciclo. Bom, atuar como avaliador, primeiramente, é uma missão muito nobre, que deve ser encarada como uma missão assim, de contribuição com a causa do Brasil. Nós sabemos que existe uma contrapartida e um caráter de reciprocidade muito grande, que é todo o aprendizado que se tem durante a avaliação de uma organização possivelmente classe mundial, durante o ciclo do Prêmio Nacional da Qualidade, mas o papel do avaliador, de fato, ele transcende algumas barreiras do que pura e simplesmente realizar a avaliação de uma organização. Vocês sabem, nós somos regidos por um código de ética que é bem consistente no tocante à visão da Fundação Nacional da Qualidade em relação à atuação de um avaliador em todo esse processo. Então, para quem já atuou há mais ciclos, já é bem familiarizado com esse código de ética. Para você que vai atuar neste ciclo pela primeira vez, vocês vão ter acesso a esse documento, onde constam ali todas as diretrizes, né? E a gente costuma dizer que realizar essa função, além de ter um caráter social muito grande para o nosso país, para a melhoria da competitividade das organizações brasileiras e da melhoria da qualidade de vida para todo o povo brasileiro, existe também um aprendizado muito grande. Então é como se vocês realizassem um curso de MBA tendo acesso às melhores práticas de gestão num curto espaço de tempo. E obviamente todo o networking que é promovido durante esse processo é muito rico para você que vai nos ajudar nessa missão de avaliador da banca do Prêmio Nacional da Qualidade 2015. Para isso é muito importante que vocês cadastrem-se como avaliadores no portal da Fundação. Se vocês não se cadastrarem como avaliadores, infelizmente a Fundação não vai conseguir entender a intenção da participação de vocês para esse processo. Então, no site www.fnq.org.br, vocês poderão encontrar lá o cadastro de avaliador, um cadastro simples. Para quem já foi candidato a avaliador em outros ciclos, esse cadastro já está preenchido. Basta somente realizar alguma edição e o cadastro já está formalizado, não precisa um novo preenchimento. Bom, vamos falar então agora sobre as principais alterações para o ciclo desse ano, né? Então o processo do Prêmio Nacional da Qualidade ele vem sofrendo assim uma transição um pouco mais robusta nos últimos 2 ciclos, né? O ciclo passado e neste ciclo, para quem já teve a oportunidade de atuar como avaliador em outros ciclos, tem observado mais de perto essas mudanças, né? Então, à luz da 20ª edição, onde as organizações poderão ponderar o grau de importância dos itens do critério de excelência, o ciclo do PNQ, obviamente, já está alinhado a essa questão da ponderação. E no término da visita, o coordenador, junto com a banca, poderá, neste ciclo, ter uma interação, um questionamento maior e uma validação em conjunto dessa ponderação com o representante da organização após a visita. Outras mudanças que nós tivemos também, para quem atuou mais tempo, conhece certamente o relatório da gestão. No ano passado nós evoluímos para relato organizacional. A mudança para esse ano é que o relato organizacional será um documento único, onde a organização colocará suas evidências, de que forma elas atendem aos requisitos do modelo e, obviamente, a descrição das suas práticas. Mas mais a seguir a gente vai detalhar um pouco mais o formato do relato organizacional. Todas as organizações serão visitadas e para esse ano nós teremos uma diferença.
Para aquelas organizações que optarem pela não visita, porque isso é factível e é possível no processo, o produto final dela será um pouco diferente. Ela terá uma análise do seu relato organizacional, onde obviamente terão ali os comentários em relação ao relato organizacional, mas não apresentaremos a pontuação. A pontuação só é possível de ser apresentada para aquelas organizações que participam da etapa da visita. Então as bancas serão compostas por equipe de 4 a 10 avaliadores, depende muito do porte da organização, do seu modelo de negócio e das eventuais características que podem ser mais simples ou não para a visita. Para organizações de muitos sites que são relativamente mais complexas, a gente pode ter uma equipe que chega até a 8 avaliadores durante a visita, iniciando o processo com 10 avaliadores. Bom, nesse ciclo, assim como no passado, a Fundação recomenda, incentiva e estimula a interação entre os componentes da banca já durante a análise individual. Então, se vocês quiserem trocar percepções, opiniões e impressões, entendemos que esse é um exercício muito saudável para o processo e convidamos a todos para realizarem essas interações com todos da banca, obviamente sabendo que o coordenador tem a missão principal ali de conduzir as discussões e formatar um entendimento único, mas as discussões entre os avaliadores, ou de forma presencial ou virtual, por Skype ou por telefone, certamente é bem-vinda. A missão dos avaliadores é tecer, elaborar considerações, né? Quais são os seus entendimentos de lacuna durante a sua análise individual, o que você entende que é um ponto forte daquela organização à luz dos critérios de excelência, para que depois da visita nós tenhamos bons subsídios para elaborar os comentários que vão compor o diagnóstico de maturidade da gestão, ou seja, o relatório final que a organização vai receber com os seus principais pontos fortes e suas principais oportunidades de melhoria. A partir desse ciclo, a Fundação criou uma nova categoria de reconhecimento. Então, para aquelas organizações que participam do ciclo por 3 anos consecutivos e são consideradas de excelência, a Fundação vai ter um reconhecimento distinto. Então, até o ciclo passado, as organizações que eram premiadas em um ciclo não poderiam se submeter novamente por mais de 2 ciclos, pois existia uma carência de prazo no processo para isso. Agora não. Então, as organizações que foram reconhecidas no ciclo passado poderão se candidatar novamente neste ciclo e, caso elas mantenham o patamar de excelência, elas terão uma menção honrosa denominada Magna Cum Laude. Se essa organização participar novamente do ciclo em 2016, ela será o que nós estamos chamando de organização Summa Cum Laude. Então, até o ciclo passado, a Fundação ela tirava uma fotografia da organização, como ela estava em um determinado ano, um determinado período. Agora a FNQ vai acompanhar essa organização por 3 anos consecutivos e, caso ela se demonstre de excelência, mantendo o patamar com 3 anos consecutivos, aí sim ela receberá o nosso reconhecimento máximo, denominado Summa Cum Laude. E para que vocês saibam também, as organizações premiadas neste ciclo poderão ganhar uma vaga para participação na missão internacional. Esta será uma missão de benchmarking para estímulo dessas organizações trocarem experiências com organizações internacionais e continuarem também evoluindo aí a sua excelência na gestão. Cronograma macro do nosso processo. Então nós temos aí toda a parte de capacitação dos avaliadores, que se encerra até junho. Então o prazo para se cadastrar como avaliador encerra-se no dia 16 de junho. Então inscrevam-se, cadastrem-se como avaliadores até o dia 16 de junho, para que a gente possa designá-los eventualmente como avaliadores da banca do Prêmio Nacional da Qualidade. As organizações entregarão a elegibilidade até o dia 22 de maio para a Fundação. Então, em posse dessa elegibilidade, a Fundação informa para as organizações se elas podem, de fato, se submeter a este processo, e o prazo de entrega do relatório para se candidatar é meados do fim de junho. A partir daí, a Fundação começa a estruturar toda a banca de avaliadores que vai nos ajudar neste ano, nesse processo, e vocês terão o mês de julho todo para fazer ali o que nós chamamos de análise crítica individual.
Bom, a partir do mês de agosto, ou durante todo o mês de agosto, nós precisamos dedicar muita energia em um bom planejamento para a visita. Então a gente enxugou um pouquinho assim essa etapa de análise individual, porque com o novo processo ela se tornou muito mais simples, e a gente tem o mês de agosto todo para fazer o que a gente chama de consenso, que é nada mais nada menos do que a banca ter um entendimento comum do modelo de negócio daquela empresa, quais são os seus pontos fortes e as suas oportunidades de melhoria, e produzir um bom material para realizar uma visita com a qualidade esperada do Prêmio Nacional da Qualidade. Durante o mês de setembro, essas visitas todas ocorrerão para essas organizações que vão se submeter ao processo, para que na primeira quinzena de outubro nós já tenhamos os subsídios suficientes que foram produzidos por vocês, avaliadores, para submeter isso à banca de juízes do Prêmio Nacional da Qualidade, para que tenhamos o anúncio público das organizações reconhecidas na segunda quinzena de outubro e, por fim, a cerimônia de premiação, que todos vocês antecipadamente estão convidados, os avaliadores que fizerem parte do processo vão poder celebrar e comemorar junto conosco na segunda quinzena de novembro as organizações reconhecidas do ciclo do PNQ 2015. Bom, o critério para a seleção de avaliadores, obviamente, depende da aprovação do curso de avaliação do sistema de gestão, onde existem exercícios práticos e o desempenho de vocês de fato será avaliado para que isso seja um critério para designar os avaliadores. O trabalho pré-curso para aqueles candidatos que eu mencionei que ou realizaram a atuação como avaliador no ciclo passado ou estavam aptos para serem avaliadores e que por algum motivo não foram, precisam esse ano fazer esse trabalho pré-curso, esse ensino à distância. Avaliação do cadastro de candidato a avaliador, que deverá ser preenchido no portal da Fundação. E é claro que a gente sempre tenta equalizar o perfil das organizações que se candidatam ao prêmio versus o perfil e o know-how que os avaliadores da banca têm para que a gente possa construir bancas de acordo com o perfil e o modelo de negócio da organização candidata. Bom, o perfil da composição da banca, então é uma banca aí que pode ter até 10 avaliadores, então tem um coordenador da banca, uma figura que a gente chama de tutor, que é aquela pessoa que tem bastante experiência na banca e que é o braço direito do coordenador durante todo esse processo, garantindo uma equidade técnica entre todas as bancas. Temos o coordenador apoio, que também é uma pessoa que tem o perfil de ser coordenador e que eventualmente pode ser o backup do coordenador nesse processo. Mas nós estamos aqui conversando com vocês que farão de fato o papel de avaliador, então a gente vai dedicar bastante energia e tempo no papel e no que é esperado do avaliador. Nós já tivemos encontros presenciais com as pessoas que irão realizar o papel de coordenador, de tutor ou de coordenador apoio em outros fóruns da FNQ, já foram devidamente capacitadas essas pessoas. Bom, esse processo todo nasce na elegibilidade, né? Então, a organização ela vai submeter, obviamente, como eu mencionei, essa elegibilidade para a fundação e uma informação importante. Quando uma organização manda elegibilidade para a FNQ, ela informa a data que ela gostaria de ser visitada. Então, quando vocês forem designados como avaliadores, vocês já receberão essa data por e-mail. Então, caso vocês tenham algum conflito de agenda para a impossibilidade da participação na visita, por favor, nos informem no momento que vocês receberem este e-mail, porque é muito importante para a Fundação o comprometimento da banca avaliadora durante o processo de visita, que, como vocês sabem, é sim o momento mais rico de todo esse processo, né? Enfim, vocês receberão um conjunto de materiais que suporta o processo, obviamente, o software de avaliação que está sendo totalmente reformulado para atender às alterações do ciclo de 2014, o cronograma do PNQ, todos os contatos do coordenador, dos amigos da banca. Caso a organização já tenha participado do PNQ em ciclos anteriores, vocês receberão um relatório de avaliação ou diagnóstico de maturidade da gestão produzido para essa organização em ciclos anteriores, para que isso sirva de referência na análise de vocês. Bom, o relato organizacional, vocês receberão neste ano um relato organizacional impresso. O relato organizacional ele poderá ter até 95 páginas, considerando
o espaço para produção de descrição das práticas de gestão e também o espaço onde as evidências serão anexadas para facilitar o entendimento e agilizar um bom planejamento da visita com base nessas informações que serão cedidas pela organização. A organização também terá 10 páginas para elaborar os seus resultados, apresentar os seus resultados. Essas 10 páginas a organização pode utilizar como ela julgar melhor. Se ela quiser dedicar mais tempo ou mais espaço para um determinado item, ela pode, desde que ela não ultrapasse para todos os itens de resultados 10 páginas. Bom, cabe a cada organização conceber o seu modelo, o seu formato de relato organizacional. Então, aqui nós trouxemos para ilustrar alguns tipos de relato organizacional, mas ela precisa descrever de uma forma resumida o atendimento às suas práticas de gestão, né? Então, temos aqui um outro exemplo de relato organizacional, ou seja, vocês podem encontrar diversos exemplos, formatos e padrões de relato organizacional na candidata que vocês estiverem avaliando. Aqui temos um exemplo também para como a candidata pode apresentar os seus resultados. Então, os seus resultados podem ser apresentados em formato de tabela, não necessariamente em gráficos. Bom, qual é o papel de fato do avaliador? O que a gente espera de um avaliador que participa nos apoiando nessa causa em prol da melhoria da gestão das organizações? Vocês serão responsáveis por avaliar de uma forma sistêmica toda a gestão dessa organização, atribuindo o que nós chamamos de considerações. Nós vamos explicar um pouco mais adiante o que são essas considerações, né? O que a gente imagina que vocês precisem produzir para atender ao produto final que servirá de base para análise da gestão dessa organização. Depois da visita, o coordenador da banca vai designar para vocês os itens que vocês detêm maior expertise para que vocês produzam de fato os comentários que farão parte do produto final para essa organização. E aqui agora temos um recado muito importante. Nós sabemos que o MEG, de fato, é um modelo transversal, sistêmico, robusto, mas existem outras variáveis hoje que fazem parte de uma organização e devem ser interpretadas com muita cautela e com muito cuidado por toda a banca avaliadora. Então, o que avaliar além do relato organizacional? Toda e qualquer informação considerada pública, desde que seja produzida pela organização. Então, eu posso acessar canais de Facebook, mídias sociais para obter informação de uma determinada organização? Sim, vocês podem, desde que aquilo tenha sido gerado pela própria organização. Outras fontes de informação que não foram geradas pela organização devem ser consideradas? Sim, porém com muita cautela em um primeiro momento. Essas informações coletadas, caso exista alguma informação muito relevante, posso até aqui citar alguns exemplos, como problemas de governança, desvios éticos de padrões de conduta dentro de uma organização, suspeitas de fraude. Tudo isso deve ser analisado, interpretado, obviamente, com muita cautela, separado como um ponto de verificação para a visita. Então, esses pontos que transcendem a barreira do MEG devem ser analisadas sim, com muita cautela, porque isso hoje faz parte de qualquer boa governança, de qualquer boa gestão de uma organização que busca ser classe mundial. Então, frequentemente somos abordados aí de como as organizações encaram esses novos desafios de crise, ou de impactos socioambientais, ou de desvios éticos de conduta e padrões de governança, devem sim ser observados com muita cautela e eventualmente entendidos e questionados na visita durante o período que a organização dedicou para isso. Tá ok, pessoal? Bom, esse é o software, o EMEG 2015, né? Este é o software que vocês utilizarão para gerenciar todo o processo e conceber os seus comentários. Então, eu vou passar aqui um pouquinho sobre o que vai acontecer em cada uma dessas etapas, mas vocês iniciam o processo aí na análise crítica individual. A tela que vocês vão encontrar durante a análise crítica individual é essa daqui. Nessa tela, vocês encontrarão a descrição de todos os processos gerenciais que os critérios de excelência exigem de uma organização. E nesta tela aqui, vocês vão simplesmente clicar
dentro dos fatores de enfoque, aplicação, aprendizado e integração, quais são os fatores que são lacuna na gestão daquela organização. Para quem já atuou no ciclo passado, vai perceber que o software desse ciclo tem uma diferença. Vocês poderão selecionar uma questão e atribuir considerações diretamente à questão. As perguntas para a visita também poderão ser associadas diretamente à questão. Não precisarão ser mais feitas de forma genérica como foi feito no ciclo passado. Considerações genéricas para o item poderão ser feitos nessa caixinha branca, onde vocês identificam escrito como observação. A observação aqui poderá ser feita para o item como um todo. As considerações que serão específicas de cada questão, vocês vão clicar naquela questão ou na questão e vão tecer diretamente as considerações e as eventuais perguntas para a visita. Então o software tem essa inteligência para esse ciclo, tá? Bom, isso eu já mencionei, podemos avançar. Então, os exemplos de considerações são bem simples, né? Para quem está mais habituado àquele modelo do passado, onde a gente elaborava um conjunto de comentários muito robustos, depois dedicava-se uma energia grande para depurar, isso não necessita mais ser feito. Nessa etapa de análise crítica individual, nada do que foi produzido de comentários ou considerações nesse primeiro momento farão parte do produto para a candidata. Então a gente quer que de uma forma muito simplista vocês descrevam quais são as lacunas ou os fatores que limitaram para que a nota fosse maior daquela organização. Então temos dois exemplos aí de considerações para interrelacionamento e para controle. Então observem que o comentário ele é muito simples mesmo. Não há interrelacionamento entre o mecanismo formal de identificação e tratamento de riscos, né, etc. e tal. E, por exemplo, de controle, né, não são monitorados o desempenho dos profissionais terceirizados que atuam diretamente nas atividades em campo. Então esses são exemplos ali de considerações do porquê que a pontuação daquela organização ficou limitada. E a expectativa que a gente tem é que durante o processo de análise crítica individual e consenso, essas eventuais lacunas e considerações elaboradas por vocês sejam entendidas e compartilhadas com todos os demais componentes da banca. Esse processo vai ser conduzido pelo coordenador da banca. A responsabilidade de vocês durante o processo é simplesmente elaborar essas considerações, que são as percepções de vocês, do que de fato limitou uma melhoria no grau de aderência daquela organização em relação ao MEG. Não se preocupem com a pontuação. Ao selecionar os flagzinhos na tabela de análise crítica individual, essa pontuação será calculada automaticamente e será do conhecimento de vocês da banca. O mesmo conceito se aplica para resultados. Então, este exemplo aí de comentário para resultados é na mesma linha. Então, é só meramente justificado porque que a pontuação de resultados para um determinado item foi limitada eventualmente em um determinado fator. A Fundação recomenda que todos vocês da banca avaliadora elaborem a construção do mapeamento de perfil. Então, durante a análise crítica individual, vocês receberão este modelo, que é um modelo de entendimento do negócio daquela organização candidata, e vocês coloquem lá quais são os seus dados de entrada, os seus produtos, fornecedores e parceiros, né, como que esses produtos, de que forma o processo transforma esses produtos nas saídas, né, podem ser serviços ou produtos meramente oferecidos ao mercado, enfim, para que vocês tenham uma visão única. Compartilhem isso com o seu coordenador, que certamente o seu coordenador vai dizer se vocês estão tendo um entendimento correto ou não desse modelo. Enfim, avançando no processo, o coordenador, durante a análise crítica individual, vai recebendo esses arquivos de vocês, né? Então essa é a tela do software do coordenador, é para que vocês entendam o que está acontecendo, depois ele agrega todos esses arquivos aí até o final de agosto, enfim, gera esse arquivo e compartilha com vocês. O arquivo que vai ser gerado vai ser esse, então teremos ali a pontuação de todos os avaliadores da banca por fator, para que a gente possa ir para o seguinte passo, que é
o consenso e entendimento do modelo de negócio. Então essa matriz, ela ilustra, na verdade, como cada avaliador entendeu as eventuais lacunas e quais foram os fatores limitantes. Então, o coordenador da banca de vocês enviará este produto durante a discussão do consenso para todos vocês, para que vocês entendam como está a avaliação de vocês, à luz dos demais avaliadores da banca, e o consenso possa ser conduzido pelo coordenador da banca, para que a gente minimize as eventuais dispersões, os eventuais desentendimentos do modelo de negócio dessa empresa em relação à banca. E aí a gente inicia essa rodada, né? Ela pode ser feita quantas vezes julgar necessário, isso é uma decisão do coordenador, ou qual é o nível de dispersão que de fato pretende-se ser discutido, e a gente vai avançando no processo, né? Então essas telas que eu estou avançando são telas do coordenador, e a gente vai validando tudo isso. Depois dessa reunião, o coordenador vai colocar nesta única tela qual é o consenso, qual é a percepção da equipe, para que inicie-se então um bom planejamento para a visita. Tendo a equipe o mais alinhada possível durante a análise crítica individual, certamente teremos bons subsídios para criar-se um bom planejamento da visita. Então, a gente avança em todas essas etapas que são realizadas pelo coordenador, né? Isto posto, o coordenador vai designar alguns itens no final da etapa 1, para que vocês refinem ali, ou já comecem a se sentir donos de alguns temas, para olhar com mais atenção esses temas durante a visita. E aí sim, encerra-se a etapa 1, que é essa etapa de análise crítica individual, e vamos para a etapa de visitas e instalações. Então o coordenador vai compartilhar com todos vocês todo esse material, para que vocês tenham muito claro o que deve ser avaliado por cada um durante a etapa de visita, né? E na visita, vocês vão se encontrar 2 dias antes de estar presencialmente na organização candidata, com um objetivo maior de se conhecerem ali presencialmente, de alinhar todos esses conceitos sobre o entendimento do modelo de negócio dessa empresa, de fato tirarem algumas dúvidas que eventualmente ainda ficaram na véspera da visita, validar todo esse modelo de planejamento de visita, se aquelas perguntas são inteligentes, se aquelas perguntas fazem sentido, compartilhar isso tudo com a banca, de certa forma fazer um ensaio, um bom planejamento do que vai acontecer lá em campo, esclarecer todas essas possíveis dúvidas. É muito importante a postura de um avaliador durante o momento de visita. Eu costumo dizer que nós estamos ali como amigos daquela organização. Nós estamos ali para entender e coletar o máximo possível de informações para que a gente possa produzir um bom relatório final para essa organização candidata. Nós não estamos ali com a missão de fazer juízo de valor, nós não estamos ali com a missão de ser críticos em relação àquilo que está nos sendo apresentados, nós estamos ali com a missão de captar a melhor e maior quantidade de informações necessárias possível para que a gente possa, como voluntários, oferecer um bom produto final para aquela organização. Então, nós gostaríamos de reforçar a importância da postura de um avaliador, né? Então, ele está ali com uma missão de coletar informações para produzir um bom material e sempre se remetendo ao que o Código de Ética da Fundação adota e exige como postura da banca avaliadora. Bom, pessoal, encerrado-se então a etapa da visita, né? A banca vai se reunir novamente após a visita para fazer o que a gente chama de consenso final, o consenso pós-visita. Então, encerrada essa etapa da visita, a banca toda tem todos os subsídios para fazer o consenso final e atribuir uma nota final para aquela organização que foi visitada. Bom, na sequência deste consenso, que os avaliadores vão se reunir para fazer essa pontuação final, a gente vai ter que voltar para a organização para fazer uma apresentação final. Tá? Essa apresentação final vai ser feita pelo coordenador da banca,
com a missão de apresentar os principais eixos potencializadores e os principais eixos fragilizadores que foram observadas durante a reunião com a organização candidata. Então, assim, não se preocupem, nós ainda não teremos todo o material que vai, de fato, ser o material de produto final para aquela organização candidata, mas naturalmente já teremos todos os principais pontos fortes e oportunidades de melhoria que a banca construiu ao longo de todo esse processo, que será apresentada pelo coordenador da banca neste momento. Então, todos compõem este momento de reunião com a candidata, mas o porta-voz deste momento é o coordenador. Obviamente, depois dessa apresentação final, se a organização quiser interagir um pouco mais com a banca avaliadora, sintam-se todos convidados a interagir de uma forma mais reservada com os representantes de contato da organização, para que essa experiência ainda continue válida durante o processo. Bom, depois disso, dessa reunião de encerramento com a candidata, vocês vão iniciar a produção do DMG. O DMG é, de fato, o diagnóstico de maturidade da gestão que vai ser entregue para a organização candidata, onde vocês vão elaborar, de fato, os comentários. Os comentários devem ter o formato como este que está sendo apresentado aí na tela, né? Então, observem, para quem é avaliador há mais ciclos, que os comentários eles podem sim ter um certo nível de prescrição, né? Então, o processo de identificação de necessidades de desenvolvimento realizadas, como checagem de RH, porém ainda necessita a participação ativa da liderança. Então observem que aqui é um comentário misto de ponto forte com oportunidade de melhoria. E isso é esperado pelas organizações e é esse o tipo de produto final que a gente espera que vocês concebam. E observem como os comentários de oportunidade de melhoria podem ser bem objetivos mesmo e sempre começando com o verbo. Então a gente tem um exemplo ali de comentário para uma questão de abranger os níveis de coordenadoria para avaliação, etc. e tal. Enfim, para comentários de oportunidade de melhoria diretos e objetivos, sempre deve se iniciar com um verbo. Tá? Então, oportunidade de melhoria deve ser muito direto e objetivo, então a frase deve começar com o verbo. Este é o modelo da apresentação que temos na reunião de encerramento de visita. Vocês vão conceber este modelo junto com o coordenador depois da visita, né? Então terá lá todos os nomes de vocês que produziram certamente um excelente material. Isso será apresentado para a organização com seus principais eixos potencializadores e fragilizadores. Enfim, o que a Fundação Nacional da Qualidade espera e antecipadamente agradece a todos vocês voluntários que fazem parte dessa causa e nos apoiam, é que esse processo seja um processo de muita reciprocidade, para que seja de fato um aprendizado muito grande para vocês que atuam de forma voluntária em prol dessa causa e que de fato concebam bons produtos. Afinal de contas, vocês são a Fundação Nacional da Qualidade, lá na ponta deste processo. Esse processo todo só acontece dessa forma brilhante, interessante e grandiosa, graças a vocês que são avaliadores voluntários e que nos apoiam em pró dessa causa. Então, antecipadamente, nosso muito obrigado. Aqui estão os contatos das pessoas que estão mais envolvidas diretamente no processo do Prêmio Nacional da Qualidade. Aqui vocês podem encontrar todos os nossos contatos. E esse bate-papo, obviamente, ele não se encerra aqui. Então, para vocês que vão atuar como avaliadores, alguns de vocês ou eu encontrarei durante o processo, ou eventualmente antes do processo, mas estamos à disposição, mesmo que de forma virtual, por e-mail ou por telefone, para a gente continuar trocando experiências e eventuais dúvidas para que vocês nos apoiem no processo do PNQ 2015. Antecipadamente, o nosso muito obrigado. Contamos com vocês para a banca deste ano. Até logo.